assento, amados, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Você percebeu que Jesus está aqui? Que é maravilhoso quando nós estamos adorando ao Senhor e sentimos a sua presença neste lugar. E eu fico muito feliz, amados, porque nós não estamos sozinhos nesta igreja. Nós não estamos aqui cumprindo uma rotina religiosa. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus marcou um encontro conosco nesta noite, neste lugar aqui. E cada um que chegou aqui nesta noite é uma vitória que você alcançou. E seguramente muitos obstáculos você superou para estar aqui nesta noite. Quantas dificuldades apareceram, quantos desânimos vieram, mas você está aqui porque você tinha um encontro marcado com o Senhor. E todas as vezes que nós temos essa oportunidade de estar na casa do Senhor, você pode celebrar vitória. Você pode dar um glória a Deus porque você é vitorioso. Chegou até aqui, amados, quem é vitorioso? Bendito é o nome do Senhor. Esse pastor aqui esteve envolvido em algumas jornadas bastante intensivas em São Luís do Maranhão. E depois nós retornamos aqui e voltamos para Palmas, no Tocantins, onde estivemos ministrando lá também a palavra de Deus. Amados, lá também no Centro-Oeste tem um povo que quer entrar nos céus, que também está lutando, também está trabalhando e está unido conosco na mesma fé. Nós estamos aqui em São José dos Campos, mas tem muita gente pelo Brasil aí também, batalhando pela mesma fé que nós temos aqui, numa mesma esperança, sofrendo as mesmas aflições, mas crendo que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja e nos levar para um lugar onde essas aflições nunca mais entrarão lá. Essas tristezas nunca mais entrarão lá. E este lugar que nós estamos esperando, que um dia haveremos de habitar ali. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 16, e nós vamos estar meditando, cuja base do texto está nesse livro aqui. Amados, nós vemos que ao longo de algum tempo, e esse ano que está já caminhando para o seu final, já estamos quase que na metade para o final do mês de novembro, há um mês aí basicamente à frente de dezembro, para nós passarmos para um outro ano. Os irmãos sabem que nós entramos desde 2020 em momentos bastante complexos da vida cotidiana. Nós fomos tirados da nossa normalidade no dia 17 de março de 2020 e entramos dentro de um processo em que muitas referências elas foram adulteradas por essa pandemia e por outras realidades que se acompanharam. Mas em paralelo a isso, Deus colocou no nosso coração uma direção que nós deveríamos caminhar na palavra. E nós começamos ministrando aqui nas sextas-feiras sobre quem é Deus. E foram ministrações abençoadas, ministrações instrutivas, ministrações edificadoras, ministrações direcionais para as nossas vidas e também para a nossa fé. E na sequência o Espírito Santo foi nos orientando e nós começamos então a ministrar também sobre o Espírito Santo de Deus. E nós passamos durante um bom tempo tratando desse assunto, ministrando na visão que Deus nos deu acerca do Espírito Santo. E também foram palavras abençoadoras, palavras que são verdadeiras portas abertas para o acesso à unção, para o acesso à graça, ao trono de Deus, quando nós estamos estudando e recebendo a palavra, a ministração que trata sobre o Espírito Santo de Deus. E na sequência, Deus foi nos direcionando. Eu quero que fale sobre Jesus Cristo agora, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que é o pão da vida, aquele que é a luz do mundo, aquele que é a palavra viva, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho, aquele que é a vida, aquele que salva, aquele que sara, aquele que batiza com o Espírito Santo. E assim, amados, nós tivemos aqui várias ministrações tratando de quem é Jesus Cristo. E interessante que eu vejo, amados, Deus, Ele está nos conduzindo em palavras que eu chamaria de palavras estratégicas. Porque nós percebemos, eu conheci a Igreja Assembleia de Deus desde o início de 1960, e de lá para cá eu tenho visto a igreja, não só a Assembleia de Deus, mas as igrejas evangélicas de modo geral, nenhuma delas está parada, nenhuma igreja está parada, todas estão caminhando.
Só que o cenário que a igreja está vai se modificando de tempos em tempos. Se você pegar a igreja da década de 60, ela era uma. Se você pegar o cenário da década de 70, onde a igreja entrou, é outro. Se você pegar o cenário de 1980 para frente, é outro cenário. E parece que a cada 10 anos há uma revolução do cenário e que nós entramos dentro de um outro ambiente em que a igreja ela tem que estar preparada para cada cenário e que ela vai se defrontar. E é interessante você observar que os cenários eles vão cada dia mais se acentuando em aflições, se acentuando em pecado, se acentuando em pressões do inferno sobre a mente, sobre a fé, sobre os fundamentos que nós cremos. E quando Deus nos dá palavras orientadoras, é para que nestes cenários que estão cada vez mais intensivos, mais agressivos e mais hostis, a igreja ela continue sendo coluna da firmeza e verdade na terra. Na realidade, Deus ele não quer que nós apenas sejamos observadores do que está acontecendo e que sejamos levados pelas forças que atuam neste cenário, mas que a igreja possa ser a referência. A igreja não é levada por ninguém, ela é referência. E as pessoas têm que olhar para a igreja e entender que ela é uma referência porque ela foi construída na rocha. Ela não é levada por ventos de política, por vento de filosofia, por vento de pensamentos humanos. A igreja ela não se move pelas pressões do inferno, mas ela é uma estrutura de firmeza. E quando Deus nos dá essas revelações para que nós ministremos para a igreja, que Deus quer que nós conheçamos quem Ele é, Deus quer que nós tenhamos mais intimidade, que nós nos aproximemos mais, para que nós possamos ser verdadeiramente esta coluna. Amados, e daqui para frente, olhe bem, essa palavra é uma palavra profética. Daqui para frente, se o seu conhecimento de Deus ele não aumentar, você vai enfrentar dificuldades. Você vai se deparar com situações e que você vai sentir que você não tem potência para sobrepujar. Se você não conhecer direito quem é o Deus a quem você serve, você vai passar por determinadas realidades que você vai se sentir perdido. E é por esta razão que Deus tem trazido para cá uma revelação sobre assuntos fundamentais que mantêm o servo de Deus de pé, firmes. E, amados, nós não temos outra estrutura senão a palavra de Deus. E quando Deus revela a sua palavra, amados, é para nos abençoar, é para nos redirecionar, é para não nos deixar confusos acerca de tudo aquilo que se levanta. Amados, veja só, você olha para o mundo que está acontecendo hoje, é muito potente as forças malignas que têm se levantado no mundo. Elas se levantam dentro das estruturas de poder secular, mas elas estão lá desafiando toda sorte de lógica, toda sorte de leis naturais, leis votadas em congressos nacionais, mas elas estão lá. E essas forças estão contrariando tudo e parece que nada pode parar estas forças, a não ser o poder de Deus. A não ser o poder de Deus. Nada pode parar estas forças, a não ser uma igreja que esteja revestida do poder de Deus, que conhece a Deus, que se submete à sua palavra, não de aparência, mas de coração e de verdade. Amados, estes são aqueles que resistirão às forças que têm se levantado para destruir tudo e a todos. Esta é uma grande realidade que parece que às vezes as pessoas elas olham, elas sofrem as dores, mas não sabem de onde essa dor vem, e parece que não tem os instrumentos de resistência. Amado, o instrumento de resistência chama-se a palavra de Deus, a obediência, a submissão à palavra de Deus. É o tempo que nós estamos vivendo, em que eu e você temos que entender que a palavra de Deus, ela tem que ser funcional nas nossas vidas. Então, quando Deus nos dá a revelação, ministra sobre quem é o Pai, sobre quem é o Filho, sobre quem é o Espírito Santo, estas ministrações, elas não são palavras de predileção de um pastor, elas não são moda de ter uma sequência de temas, mas na realidade o Espírito Santo colocou no meu coração que é tempo de nós rediscipularmos a igreja,
porque muitos fundamentos estão sendo esquecidos. E quando a gente traz a palavra, amados, nós percebemos que há muitas indiferenças à palavra de Deus. Há muitas pessoas que o inimigo tem roubado a semente do coração dela. Amado, mas é tempo de nós tomarmos alguns posicionamentos. E a palavra que você receber nesta casa, amados, leve-a no seu coração e não deixe que o inimigo, ao sair desse templo aqui, tire a semente que foi implantada no seu coração, porque essa semente é para o seu fortalecimento, é para que você tenha forças para vencer, é para que você avance e não se desanime, não se desvaneça no meio desta caminhada. Então, quando Deus ele manda a sua palavra, dizendo, revele, explique, mostre quem sou eu, mostre quem é o Pai, mostre quem é o Filho, mostre quem é o Espírito Santo, porque se você não conhecer a Deus, você vai fraquejar. Amados, eu falo isso sem medo de errar. No mundo que nós estamos vivendo, quem não conhece a Deus vai entrar em muitas dificuldades. E você pode estar dentro de uma igreja, carregando uma Bíblia na mão, mas se você não procurar conhecer quem é Deus e viver de acordo com a sua palavra, teremos dificuldades. E essa palavra ela vem exatamente para evitar que o povo de Deus entre em dificuldades, ou chamado, como se diz na linguagem popular, que você entre no beco sem saída. Que você fala assim, meu Deus, e agora? Aí você vai se lembrar, houve uma palavra ministrada aqui. Houve uma palavra profética que foi lançada sobre a sua vida para que você não entrasse nessas dificuldades. Amados, nós estamos vivendo o começo das dores. É muito ruim, porque gera em nossa alma um sentimento de angústia muito profundo. E que nós gostaríamos de estar vivendo neste momento um sentimento de uma paz, de uma profunda de uma tranquilidade, e na realidade estamos todos atravessando um mar revolto. E esse mar está em volta da gente, está batendo na nossa vida, está batendo na nossa fé, está batendo na nossa família, está batendo na nossa esperança, está batendo na nossa visão, está batendo nas nossas forças, e esse mar está batendo e ele não para de bater. E nós precisamos entender que estamos num mundo em que forças espirituais estão agindo e que você precisa mais do que nunca conhecer quem é o Deus a quem você serve. Você precisa mais do que nunca ser um homem, ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Não se contente em ser um religioso e frequentar uma igreja, mas você tem que ter energia para começar a caminhar, estimulado pela palavra de Deus, a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Nós não podemos, amados, viver nosso dia a dia com aquilo que nós temos, com a intelectualidade que nós temos, com as forças econômicas e sociais que nós temos. Isto não é suficiente. Amados, tem muita gente vivendo dessa maneira dentro das igrejas, mas eles não têm força para resistir às pressões do inferno, porque não são com essas forças, não são com estas abundâncias que você vai vencer. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, para isso, eu preciso conhecer quem é Deus, para que eu possa ver toda desse desmoronar das sociedades, para que você possa ver tudo isso e não fique no mundo da desesperança, mas que você saiba, há um Deus que foi ministrado nesta igreja, que Ele é o Todo-Poderoso, bendito seja o nome do Senhor, como Ele disse para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e se você não conhecer esse Deus Todo-Poderoso, você vai tremer, você vai temer, e você muitas das vezes poderá até mesmo recuar. Quando Jesus disse, todo poder é me dado nos céus e na terra, se você não conhecer esse Jesus, esta palavra não passará de uma narrativa que é lançada sobre a tua vida, mas quando você se abriga no Jesus que te salvou, que te transformou e que é esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você não sentirá medo do que está acontecendo, porque aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele vela sobre a sua vida para lhe guardar, para lhe fortalecer, para lhe encorajar neste momento e para dizer, eu estou contigo, bendito seja o nome do Senhor. Amados, Jesus ele foi para os céus e Ele manda o Espírito Santo para conosco, não para andar no nosso meio, não para nos visitar de vez em quando, mas Ele manda o Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós e de tal maneira que nós sejamos verdadeiramente o templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo?
O Espírito Santo está aí habitando dentro de você? O que ele vê dentro de você é compatível com a presença dele? Exatamente isso, meus amados e meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. E hoje Deus coloca no meu coração essa palavra que eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta. E eu vou pedir aos irmãos, quando você vier para a igreja, traga a sua Bíblia. Quando você for fazer uma visita, leva a sua Bíblia. Aonde você for, leve a sua Bíblia. É a palavra de Deus que ela vai conosco. Pode ser no celular, pode ter outros métodos, mas leve a sua Bíblia contigo. Você precisa disso, amados. E diz assim, Mateus 16 e 18. O som está meio estranho aqui. Mateus 16 e 18. Jesus, ele estava numa conversa, e na cidade de Cesareia de Filipe, e num certo momento, eu vou ler o texto aqui, não vou ler só o 18, vou parar no 19, mas vou começar no 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, meus discípulos? Eu estou apenas aqui dando uma interpretação para facilitar. Quem sou eu? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Voltando ao versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amados, nós vamos começar aqui a ministrar agora sobre a igreja do Senhor Jesus. E se você olhar aqui nesse texto, Jesus ele está lançando a pedra fundamental de uma grande construção. Normalmente, quando você compra um terreno e que você vai construir, você faz aqueles buracos ali, e ali você vai lançar os fundamentos, onde você vai erguer uma construção. E quanto maior a construção, quanto mais poderosa ela é, seguramente, melhor tem que ser feitas as fundações. Vamos usar esse microfone aqui, pode desligar esse daqui, por favor. Quanto mais você trabalha para que a construção seja maior, grande, maior também tem que ser, naturalmente, os fundamentos. E veja que Jesus aqui, ele está lançando o fundamento da igreja dele. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou começando a lançar o fundamento de uma construção que ela ainda não existe, mas ela existirá, e ela se chamará a minha igreja. Ela não terá 4 paredes, ela não terá galerias, ela não terá um endereço fixo, mas eu estou lançando agora a pedra fundamental de uma grande construção, e essa construção chama-se a minha igreja. E vou dizer uma coisa a mais: esta minha organização, chamada igreja, ela terá um poder tal que nem o inferno poderá resisti-la. Bendito é o nome do Senhor. Então Jesus aqui ele coloca 2 características. O lançamento da pedra fundamental sou eu que estou lançando. E o fundamento que eu estou colocando aqui é meu. E na realidade, em cima desse fundamento será construído uma instituição chamada igreja, e ela será tão poderosa na terra que ninguém poderá resisti-la, nem o inferno. Eu estou repetindo, amados, que nós estamos num culto de ensino. E esse monumento chamado igreja também terá autoridade, porque diz não só poder, e que as portas do inferno não poderão prevalecer,
Prevalecer é o seguinte, não que a igreja está na resistência. Entenda aqui o que o texto quer dizer. O texto quer dizer que você está avançando, que ninguém conseguirá resistir, ficar na sua frente. Prevalecer é isso. Não é que a igreja vai ficar em resistência, é que ela vai avançar, tudo que se levantar na frente vai ter que sair, porque não prevalece diante dela. Não que a igreja vai ficar aqui na resistência, no 0 a 0, não é isso não. É que ela vai avançar e nada vai conseguir parar de pé diante dela. Então veja só, Jesus lançou os fundamentos, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dá autoridade. Que diz, aquilo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu, e aquilo que vocês desligarem na terra será desligado também no céu. Ou seja, vocês têm uma conexão direta com o reino de Deus lá na glória. Então o fundamento é Ele que lança, Ele vai dar poder para ela, o inferno não prevalece contra ela, e ela terá autoridade para ligar e desligar. Que coisa tremenda é isso. E quem é a igreja, amados? A igreja, se você olhar em 1 Coríntios 12 e 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então a igreja de Cristo, ela se personifica na terra como sendo o seu corpo aqui na terra. E quem é o corpo de Cristo aqui na terra? São todos os lavados e remidos no sangue de Jesus, que obedecem à sua palavra e esperam a sua volta em obediência. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Então ela não tem mais um endereço fixo, porque ela passa a ser a mim, passa a ser a você, quando estamos isolados ou quando estamos juntos. Então a igreja do Senhor Jesus na terra é todo o povo, em todas as nações, em todos os tempos, que receberam Jesus como Senhor das suas vidas, receberam o perdão dos seus pecados, e se levantaram para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, e esperam a volta do Senhor Jesus. Então veja, amados, que Abraão faz parte da igreja, Jacó faz parte da igreja, Davi faz parte da igreja, os profetas fazem parte da igreja, os discípulos fazem parte da igreja, e você faz parte da mesma igreja também. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Pedro não foi de uma igreja e você é de outra, você faz parte da mesma igreja, daquela que Jesus Cristo lançou os seus fundamentos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, amados. Eu faço parte desta igreja, você faz parte dessa igreja, nós fazemos parte desta igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Amados, nenhum corpo é estruturado para ficar em um museu. Todo corpo, quando ele é estruturado para exercer funcionalidades. Nenhum corpo é feito de uma mesma peça. Você pega um chuveiro, é um corpo, lá dentro passa água, passa eletricidade, tem parafuso, tem plástico, tem cobre, tem tudo lá dentro. Ele é um corpo. Você pega um carro, pega só o motor do carro, é um corpo, é o corpo motopropulsor daquele veículo. Você vai entender que ele é constituído de várias partes de ferro, tem plástico, tem borracha, tem tudo lá dentro, tem óleo, tem água, tem eletricidade, tudo está conectado àquele corpo. E todas as partes daquele corpo concorrem para que aquele sistema motopropulsor funcione e ele dê tração para que os carros andem. Então, quando a palavra de Deus diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, cada um de nós aqui temos funções diferentes, mas nossas funções, elas se interconectam, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Como diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, seus membros individualmente. Então, cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. Amados, vou dizer uma coisa aqui, para eu estar falando nesse microfone aqui, alguém trabalhou, alguém ligou, alguém colocou esse som funcionando, faz parte do funcionamento do corpo. Para nós estarmos aqui agora, alguém limpou esse templo aqui durante a semana.
alguém que faz parte desse corpo também, para que aqui tudo funcione harmonicamente. Para nós estarmos aqui, alguém construiu, alguém colocou lâmpadas aqui, alguém cuida. Então, amados, são todas as partes funcionais. Não é só quem está falando aqui, mas tem gente que ora aqui, tem gente que jejua, tem gente que prega o evangelho, discipula, tem gente que louva, tem gente que cuida de instrumento, cuida da eletricidade, cuida da administração, cuida da parte financeira, amado, cuida da segurança. Tem muita coisa trabalhando, porque é o corpo funcionando. Eu só tenho que fazer uma avaliação para saber se eu estou funcional neste corpo chamado igreja. Para pensar hoje, o que você fez hoje para demonstrar que o corpo está funcionando? Para você que nos assiste pelas redes sociais, o que você fez hoje para o corpo, para dizer, o corpo está funcionando? Se você perceber hoje, o teu corpo físico, tudo moveu hoje. O pulmão mexeu, o coração mexeu, seu estômago mexeu, seu sangue não parou de circular, seus dedos mexeram, sua perna mexeu, seu braço mexeu, sua cabeça mexeu, seu ouvido ouviu, sua voz falou. Tudo isso aconteceu demonstrando que o corpo está funcional. No dia de hoje, se você não está numa UTI parado, paralisado lá, muita coisa no seu corpo funcionou para dizer que você está vivo. Da mesma forma, amados, nós fazemos parte deste corpo vivo, chamado corpo de Cristo, que é a sua igreja. Eu tenho que saber se a minha funcionalidade, ela está ativa. Se eu apenas não faço parte do corpo, mas não conte com a minha funcionalidade, porque eu não gosto de estar ativo. Já imaginou se a sua boca dissesse assim, eu não estou ativa por uma semana? Aí você, mas eu estou com fome, eu estou com sede. E a boca dissesse, mas eu não estou ativa agora, eu estou meio cansada, eu até ando meio chateado, você anda tomando umas bebidas muito geladas, ou então tomando um chá muito quente, e eu vou tirar umas férias aqui. Já imaginou o que aconteceria? Ou então se você dissesse assim, bom, as mãos dissessem, eu vou também tirar uma folga. Já que a boca disse que vai tirar uma folga, eu também vou tirar uma folga. Imagina, desde a hora que levanta, não é isso? Alguém esfrega o olho, é com a mão. Eu tenho que passar a mão na remela deles. Aí daqui a pouco ele vai escovar o dente, fica babando, vem tudo na mão. Eu fico com a mão toda suja de baba com pasta de dente. E até mais, alguém vai no banheiro, vai se limpar, e aí tem que pegar a mão. Daqui a pouco vai comer, é a mão. Vai vestir, é a mão. Não, eu vou tirar uma folga, estão abusando de mim. Imagina se a sua mão dissesse, durante uma semana eu não vou trabalhar. Ou se os seus pés dissessem, não, eu estou cansado, eu levo esse corpo pesado, obeso, para tudo enquanto é lugar, e eu estou cansado de você, você põe um peso enorme em cima de mim, eu vou tirar umas férias. Eu vou descansar. E você, vem um cachorro para morder você, você não consegue correr porque os pés estão de férias. Aí alguém coloca a comida na mesa, a boca diz, eu estou de férias. Você precisa de algo, fazer algo, as mãos dizem, eu estou de férias. Você imagina se cada parte do nosso corpo deixasse de ser funcional por algum tempo. Nós teríamos sérios problemas. Se você não tivesse a ajuda de alguém, você seguramente estaria em apuros. Da mesma forma, amado, nós fazemos parte do corpo de Cristo, esta igreja que Cristo lançou um fundamento, e Jesus está contando que todas as partes estejam funcionais segundo o modelo que Ele estabeleceu. Então, para todo o corpo funcionar bem, todo o corpo tem que funcionar de acordo com a cabeça. Como diz aqui no livro de Efésios, capítulo 5, diz lá que Cristo é a cabeça da igreja. Então nós não somos um corpo que cada parte faz o que quer. Embora hoje muitos de nós quer fazer o que quer. Quando a palavra de Deus, ela estabelece a funcionalidade de cada parte do corpo. Então, amados, eu não posso fazer o que eu quero. Porque eu sei qual é a minha parte neste corpo. E para o corpo estar funcional, eu tenho que estar funcional também em Cristo Jesus.
E para isso, eu tenho que cuidar da minha funcionalidade. Da mesma forma que você tem um veículo que tem que cuidar de pneu, tem que cuidar do motor, tem que cuidar da parte elétrica, trocar óleo, fazer tudo mais, cada parte de nós aqui, amados, nós temos que fazer a nossa parte também. Eu tenho que saber se eu estou funcional no corpo de Cristo. Porque eu faço parte de uma igreja viva. Amado, porque se eu não estiver funcional, ou se nós não estivermos funcionais, o que vai acontecer é que a igreja está avançando nesse cenário agressivo e de repente a igreja vai começar a reduzir a sua marcha ou até mesmo parar. E se você olhar que tem vários membros importantes nela que não estão mais funcionais. Então eu tenho que fazer uma reavaliação o tempo inteiro para saber como está a minha funcionalidade neste corpo chamado igreja. E minha funcionalidade ela só será plena se eu estiver conectado com a vontade daquele que me construiu parte deste corpo. Não adianta eu querer fazer parte desse corpo segundo o meu critério, segundo o meu pensamento, segundo a minha cultura ou segundo a dureza do meu coração. Não adianta eu querer fazer parte desse corpo resistindo. Imagina quando os pés têm que andar, a mão fala assim, não anda não. Melhor você ficar parado. Ou então a cabeça diz, nós vamos avançar. E os pés dizem, não vamos não. O que vai acontecer é que você vai ter um corpo cheio de conflitos. A cabeça quer, mas o corpo não quer. Vou dar um exemplo. Aquele jogador chamado Ronaldinho, tem vários Ronaldinho, né? Mas é um que deram o nome de Fenômeno, que de fenômeno não tem nada, ele é apenas um jogador que tem boas habilidades. Ele um dia disse assim, a cabeça comandava, mas o corpo não obedecia mais. Porque ele estava jogando no Corinthians e o peso dele ficou muito grande, comia muito churrasco, não é isso? E fisicamente ele não estava mais em condições de ter a habilidade que ele tinha e ele parou de jogar. Ou seja, era um jogador que tinha grandes habilidades, mas o corpo não obedecia mais à cabeça. Então veja só, um grande atleta, ele teve que ser retirado, ou ele retirou-se do meio esportivo. E ele mesmo disse, não adiantava. A cabeça via algumas trajetórias que eu tinha que fazer na fração de segundos. E aí o que acontece? O corpo não tinha mais habilidade, o corpo chegava atrasado. E aí eu perdia aqueles lances todos. Sabe o que é isso? Quando o corpo torna-se disfuncional com a cabeça. E a igreja corre o risco de tornar-se disfuncional quando ela não quer obedecer à cabeça que é Cristo. E esse é o grande problema. A igreja que torna-se disfuncional por não reconhecer que Cristo é a cabeça do corpo, ela se enfraquece e ela não avança. Amados, e não é a igreja olhando assim, eu só vejo grande multidão. Não, é cada um de nós. Às vezes estamos atravessando uma fase em que cada um de nós não está funcional pleno. Para eu estar funcional pleno, amados, há um certo trabalho a fazer. Para eu estar funcional pleno, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que estar em contato permanente com a palavra de Deus, eu tenho que estar disposto a obedecer. E quando você passa algum tempo meio em você mesmo, você descobre que você diz, eu obedeço se eu quiser. Se você pensa assim, você está disfuncional. Você não está contribuindo para a saúde do corpo. Se Jesus diz, o meu corpo tem que ser santo, e você diz, mas a moda que está aí, tem coisas que eu gosto, ainda que isso me coloque dentro de uma outra realidade espiritual. Simplesmente você não está obedecendo o comando da cabeça, que diz, sede santos, porque eu sou santo. Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou colocando isso, amados, não adianta nós chegarmos numa igreja e querer que Jesus passe a mão na cabeça de todos nós e diga assim, meu filhinho amado, eu amo você, e só diz isso,
Jesus diz, porque eu te amo, eu te corrijo também. Porque eu te amo, eu também te redireciono a sua vida. Porque eu te amo, eu vou dizer aquilo que eu reprovo em você e vou te dar direcionamentos para você ter uma vida funcional em Cristo Jesus. Eu só sou funcional em Cristo Jesus quando eu estou disposto a obedecer esta palavra aqui. Não há como eu ser funcional se eu não estou em obediência. E às vezes, amados, a disfunção de um pode trazer problemas para a coletividade. Vamos dar um exemplo aqui. Lembra de um homem chamado Acã? A disfuncionalidade dele dentro daquele exército colocou todo o corpo a sofrer consequências, prejuízos e danos. E eu tenho que reavaliar, amados, que parte desse corpo eu sou e que se as minhas funcionalidades estão abençoando o corpo ou se eu estou disfuncional, atrapalhando o corpo. Porque eu posso estar disfuncional. Vamos dar um exemplo aqui de disfuncionalidade. Outro exemplo de disfuncionalidade. Se eu sou um murmurador dentro da igreja, eu estou disfuncional. Porque eu chego para o pastor Jair, sabe o Luciano? Luciano, está para baixo. Aí chego ali, Gerson, sabe o Luciano, está para baixo. Sabe o Ezequiel? Ezequiel, rapaz, não é tal. Ou seja, eu estou disfuncional. Se eu estou mentindo, eu estou disfuncional. Se eu estou com uma conexão secreta com o mundo, eu estou disfuncional no corpo. Amados, tem muitas maneiras da gente estar disfuncional. Vou dar um exemplo, outro exemplo aqui. Estou trazendo isso, amado, para a nossa edificação. Eu posso chegar aqui, aí nós vamos falar assim, irmão, nós vamos orar agora, Jesus vai dar vitória. Nós estamos no culto da vitória também. Culto de ensino com vitória. Vamos até dar esse nome assim para ficar mais, talvez, fácil de pronunciar. Vamos orar então, amados. Aí o irmão lá no meio, está do lado de vários outros irmãos, fala assim, irmãos, eu não creio no que vai acontecer aqui. O que significa? A fé dele está disfuncional e ele está afetando a fé de todo mundo que está em volta. O grande problema, amados, que nós temos, em toda a igreja tem, membros que estão disfuncionais. Pode estar dentro do ministério, pode estar exercendo até uma liderança, mas está disfuncional. E, consequentemente, o corpo todo sofre quando tem membros que estão disfuncionais. E esse é o nosso grande desafio hoje, colocar todo o corpo funcional. E, pastor, como é que faz isso? É quando você se submete à palavra de Deus, você busca o Senhor, e você seja cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que nós precisamos no tempo presente. Nós vamos parar essa ministração aqui, hoje, mas ela continua sobre o corpo de Cristo, a igreja. Nós vamos estar falando sobre a igreja, que é você, que é as suas relações que você tem com este corpo. Nós continuaremos ministrando sobre este assunto. E eu creio que Deus, amado, vai nos despertar. E você que nos acompanha pelas redes sociais, que tem condições, venha ao templo, porque existe uma coisa importante na funcionalidade de uma igreja que chama-se interconexão, relacionamento com as outras pessoas, outras partes deste corpo. Nós nos relacionamos com pessoas que estão à distância pelas redes sociais, mas também nós nos relacionamos com as pessoas que estão presentes, e é necessário esse relacionamento. Alguém está do seu lado orando, que te encoraja. Alguém que te dá um abraço, que te deixa você mais alegre. Alguém que libera uma palavra profética sobre a sua vida. Amado, a igreja é isso. Não é o corpo isolado. As peças do nosso corpo estão distantes uma das outras. Mas todas as peças aqui, todos os membros têm interconexão uns com os outros. Ninguém de nós aqui vai servir a igreja sozinho. Nós somos igreja porque fazemos parte de um corpo. E um corpo tem vários membros, e todos eles são interconectados. E Deus quer trabalhar, amado, em nossas vidas, que nós temos que nos perceber como parte de um corpo, e que nós estamos interconectados uns com os outros. E você vai ter que estar conectado, inclusive, com pessoa que não é muito simpática com você. Porque no reino de Deus é assim. Você vai ter que trabalhar essa junção, essa interconexão. E você vai ver que quando o Espírito Santo entra em ação,
essas interconexões, elas começam a ser também ajustadas e funcionarem de forma harmônica. Que Deus abençoe você, meu irmão, que veio essa igreja aqui. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus abençoe você que está pelas redes sociais. Esse tema continuará sendo ministrado aqui sobre a igreja do Senhor Jesus, a que você faz parte. E eu creio que Deus nos fortalecerá. Deus nos edificará. E o Espírito Santo que está aqui conosco, Ele está nos preparando como igreja do Senhor para os tempos presentes e também para os tempos futuros, até que Jesus volte para nos buscar para a sua glória. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe você que está aqui presente, que Deus continue te fortalecendo, te abençoando. Leve essa palavra no seu coração. Jesus fundou uma igreja. Ele deu poder para esta igreja. Ele deu autoridade para esta igreja. E Ele constituiu você parte desta igreja, parte funcional desta igreja. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Pai, te damos graça por estarmos aqui nesta noite. Mais uma vez, Senhor, refletindo sobre a Tua palavra. Te louvamos pela liberação profética sobre as nossas vidas. Te louvamos pela revelação do Espírito Santo, Senhor, de uma palavra que vem para nos edificar e para nos preparar para o tempo presente, como o Senhor tem feito ao longo deste ano, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu vejo em tudo isto o Teu cuidado para com este povo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, continua nos despertando, Senhor. Pai eterno, ainda há muitos que dormem, há muitos que estão distantes, há muitos que estão na indiferença, Senhor. Há muitos que não compreenderam ainda o valor da Tua palavra, sobretudo no tempo presente. Mas eu peço agora que o Teu Espírito comece a soprar neste lugar, Senhor. Vai tirando todas as cinzas, todas as obstruções. Revela ao Teu povo a grandeza do Teu nome. Pai, abra os nossos olhos para compreender, Pai, o cenário grave que estamos vivendo. Meu Deus, para que o Teu povo possa ver como as trevas têm se levantado com poder, Senhor, para tentar aniquilar a caminhada da Tua igreja, para tentar interferir nas famílias, na fé do Teu povo, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos entender e ver, meu Deus, o que está acontecendo ao nosso redor. Não deixe que o inimigo venha nos cegar, Senhor, lançar semente de engano no meio do Teu povo, Senhor. Mas levanta uma geração que crê, levanta uma geração que Te busca, Senhor. Levanta uma geração interessada em Te conhecer, meu Pai. Levanta uma geração que valoriza a Tua palavra. Levanta uma geração que reconhece a importância de cada membro neste corpo chamado igreja. Uma geração que sabe que somos um corpo, mas temos uma cabeça, que é Cristo que governa todo o corpo, ó Pai. Ó Deus, recebe a nossa oração. Que tudo aquilo que foi ministrado aqui, Senhor, chegue às nossas almas, Pai, como o pão quente, Senhor, como a botija de água fresca para a alma cansada, trazendo renovo, trazendo fortalecimento e o vigor do céu. Meu Deus e meu Pai, nos livra de todo mal, nos livra de toda a pressão do inferno, Senhor. Pai, nos levanta como coluna e firmeza da verdade, para continuarmos avançando no nome do Senhor Jesus, crendo na Tua palavra e sabendo que o Senhor é conosco, ó Pai. E nos dá graça para que possamos ser membros ativos neste corpo, membros santos, Senhor, membros funcionais, membros que reconhecem que o comando vem da cabeça, que é Cristo. Ó Deus, membros que renunciam a si mesmos, Senhor, ó Deus, para viver a plenitude da Tua vontade. Recebe a nossa oração, meu Pai. Abençoa o Teu povo. Nos despede agora na Tua paz, debaixo dos Teus cuidados. E que a Tua graça e o Teu favor, Senhor, seja sobre as nossas vidas. É a minha oração que faço a Ti no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, repousem sobre o teu ministério, repousem sobre a tua família, repouse sobre esta igreja. E todos que recebem esta palavra em concordância, diz: amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, a paz do Senhor para a igreja.